né? Beleza. Vamos lá, gente. Boa tarde. Hoje quero falar um pouco sobre desempenho e como as coisas são executadas na linguagem. Quero colocar para vocês a coisa um pouco melhor, tá? Meu áudio está chegando bem para vocês? Porque eu estou meio de lado aqui com o microfone e tá meio... Tá bem. Tá boa essa posição, né? Tá sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu quero falar hoje de lazy evaluation, né? Que a gente em português chama de avaliação preguiçosa. É o modelo de avaliação da linguagem. Eu quero melhorar o que significa isso, tá? Eu vou, depois disso, passar uma parte mais ou menos teórica aqui no começo. Depois disso, eu quero mostrar para vocês como é que a gente usa o interpretador para entender melhor como é que tá acontecendo essa avaliação, tá? Os mecanismos, como se fosse, eu vou mostrar para vocês uma parte do debugger que tem embutido lá, tá? Uma parte muito pequenininha assim de debugging. O debugger que é embutido lá no interpretador ele faz muito mais coisas do que eu vou mostrar aqui, mas porque o meu foco hoje é falar sobre como é que isso está sendo avaliado, a ordem com que as coisas estão acontecendo e o que você está, entre aspas, assim, usando de recursos do seu computador, em particular a memória, tá? Como é que eu tentar dar uma pincelada melhor como é que é o modelo de uso de memória quando a gente está executando as coisas, né, numa linguagem que é lazy, né? Tá? Uma linguagem que é bem diferente do que a gente está acostumado, tá? Depois disso, eu quero mostrar para vocês um pouco como é que a gente controla essa história do lazy, tá? Da avaliação preguiçosa, e como é que a gente, entre aspas, ou grosso modo, tenta emular o que outras linguagens fazem, que é o que a gente chama de avaliação estrita, né? Ou eager, que é ávida em português. Eu não gosto dessas traduções, mas é meio que o modelo que a gente está acostumado. Vou definir um pouco melhor o que é isso também. E aí, no final, a minha ideia é tentar usar isso para mostrar pelo menos 2 cases aqui de otimização de código, tá? De otimização mesmo de programa. Esses aí eu não sei se vou chegar lá, mas se eu não conseguir terminar, eu gravo para vocês esse último pedacinho e aí vocês assistem no feriado, na quarta-feira, que a gente não vai ter aula. Então, deixa eu começar com essa história de lazy evaluation, avaliação preguiçosa, tá? Outro nome para isso, e vai ficar bem claro, tá? Outro nome para essa estratégia de execução do programa é o que a gente chama de call by need. E vocês vão ver muita descrição de lazy evaluation falando o seguinte: as coisas só são executadas na hora que elas são necessárias. Ou eu só produzo um dado na hora que aquele dado é necessário. Tá? Em resumo, é isso. Essa é a intuição da coisa. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é tentar melhorar um pouco essa intuição, tá? Porque não é só isso, não é tão simples assim, tá? Tem uma questão um pouco mais técnica envolvida. Tá chegando minha tela aí para vocês? Sim, sim. Tá? Beleza. Então, vamos começar. Deixa eu usar um exemplo para discutir isso. E o exemplo que eu quero usar é esse exemplo aqui, ó. Vou definir uma função aqui que eu chamo de square para calcular o quadrado de um número, tá? Square n vai ser n vezes n. A definição normal que a gente está acostumado, tá? A gente usa esse modelo meio equacional aqui para definir as funções, né? Então, square n é n vezes n, tá? E o modelo que a gente viu de execução, né? É de substituição. Toda hora que aparecer square de 3, por exemplo, ele vai substituir por 3 vezes 3. A expressão 3 vezes 3, e aí ele continua executando ele solto, tipo, contínuo, tá? E aí eu queria passar para vocês que a gente meio que tem 2 ordens possíveis, na verdade várias ordens possíveis, tá? Mas tem 2 extremos de ordens possíveis que seriam estratégias de execução dessa coisa aqui, tá? Uma primeira estratégia seria eu chegar e falar o seguinte, beleza, square, por exemplo, de 1 mais 2, quero executar esse programa aqui, quero reduzir esse programa, tá? Uma primeira abordagem é a gente pegar e, antes de transformar a função square e substituir a função square,
é a gente avaliar tudo que tem dentro dos argumentos que eu estou passando para ela. Tá? Reduzir os argumentos. Tá? Que é fazer o seguinte, né? Fazer o seguinte, ó, square, 1 mais 2, eu consigo reduzir para 3. E aí, depois disso, eu faço a substituição do square. Então, o square de 3 é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Esse é o resultado da coisa, tá? Isso aqui é meio que uma ordem que eu vou chamar de innermost, né? Ou avalio primeiro as partes da computação que estão mais internas ao que eu tenho que fazer aqui, ao qualquer coisa que eu tiver que fazer aqui, tá? Então, em vez de produzir primeiro o square, eu reduzo o máximo possível os argumentos, os dados que eu estou entregando para o square, e depois eu, entre aspas, começo a fazer a avaliação do square, fazendo a substituição dele, e aí continuando essa coisa. Esse modelo de execução aqui, tá? Essa ordem de execução, que a gente chama normalmente de applicative order, tá? Não é para confundir com aplicativos que a gente viu aqui, mas é a ordem aplicativa, né? Se fosse traduzir aqui, é o modelo de execução meio que padrão nas linguagens de programação, tá? E esse aplicativo order faz exatamente isso. Olha, se eu tenho uma determinada função e eu tenho vários argumentos aqui, eu vou avaliar todos os argumentos antes de avaliar a função. E a ordem com que eu vou avaliar os argumentos é da esquerda para a direita. Então, se tivesse, sei lá, 4 argumentos aqui, tá? Eu avaliaria primeiro esse primeiro, terminei de resolver isso, terminei de fazer isso, eu avalio depois o que tiver aqui, depois o que tiver aqui, depois o que tiver aqui. De posse das 4 informações, eu vou lá e avalio a função square, que é o que está faltando, que é a parte mais exterior dessa computação. Tá? Essa aqui é meio que a ordem normal, aí, todo mundo que programa em outras linguagens é isso aqui que está acostumado a ver. Tá? Ordem aplicativa. Tem uma segunda abordagem, que é fazer a coisa ao contrário, que é, em vez de fazer a avaliação de dentro para fora, é fazer a avaliação de fora para dentro. Tá? O que significa isso? Nesse caso aqui, ó, square 1 mais 2, ó, exatamente o mesmo programa. Tá? Fazer a avaliação de fora para dentro é primeiro fazer a substituição da função. Fazer a avaliação da função sem olhar os argumentos dela. Tá? Ou manipular esses argumentos, pelo menos inicialmente, de forma simbólica. Tá? Carregar as expressões dele. Tá? Ou seja, ó, square de qualquer coisa, tá? É o que está escrito aqui. Square de qualquer coisa é qualquer coisa vezes qualquer coisa. Então, ficaria assim, né? Ó, 1 mais 2 vezes 1 mais 2. Simples assim. E aí, a partir daqui, eu vou fazendo as reduções, tá? Repare que eu tenho lá a multiplicação, eu preciso saber quais são os 2 números para conseguir terminar de fazer a multiplicação, tá? É meio que uma primitiva. Então, eu vou fazer primeiro aqui a avaliação do lado esquerdo. 1 mais 2 é 3, vezes 1 mais 2. Eu ainda não consigo fazer essa multiplicação, então eu vou fazer a redução do lado direito. Então, eu ficaria com 3 vezes 1 mais 2 é 3. E agora eu consigo fazer a redução da multiplicação, 9. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de estratégia outermost, né? De fora para dentro. Tá? Em contraste com essa primeira estratégia aqui, que foi de dentro para fora. Okay? Então, mantenham isso na cabeça. Tá? Qual que é a vantagem? Tem vantagens e desvantagens de fazer cada uma dessas duas estratégias. Tá? Tem vantagens e desvantagens. Essa avaliação, essa ordem aplicativa que eu coloquei aqui, ela tem uma certa tendência a gerar, eu conseguir terminar a computação no menor número de passos, que é o que aconteceu aqui. Ó. Eu fiz menos passos aqui do que aqui. Essa ordem aplicativa tem tendência muito a acontecer isso. Tá? Ou, falando de outra forma, de uma forma equivalente, essa estratégia de fora para dentro, ela tem uma tendência a precisar de mais passos de computação para a gente completar alguma coisa, tá? E esse é um problema que a gente vai querer resolver, mas já mostro para vocês. A solução é razoavelmente simples, na verdade. Esse é um problema que a gente vai querer resolver. Agora, essa computação aqui,
essa estratégia de computação ela tem uma desvantagem muito clara que é se por algum acaso eu passar um argumento para minha função e esse argumento for um bottom, por exemplo, uma computação infinita, né? Ela fica lá um loop infinito, essa computação do lado de fora ela também vai ficar em loop infinito, tá? Então, por exemplo, se eu fizer square, sei lá, alguma coisa assim. Se eu tiver uma função f, passo para ela um argumento 1, um argumento 2, tá? E eu tento fazer, por algum motivo, esse argumento 1 é um bottom lá, ele fica no loop infinito. Se eu usar essa primeira estratégia aqui, ó, onde primeiro vou avaliar esse A1 até terminar essa computação aqui, para depois calcular o resto, essa computação aqui, o resultado dela vai ser também um loop infinito. Eu não vou conseguir nunca chegar numa conclusão. Tá? Mas, tá, pode ser que eu não precisasse avaliar esse cara aqui. Tá? É o que a gente chama de short circuit, né? Pode ser que fosse alguma coisa assim, ó. Olha essa função first, que pega um par, tá? E retorna só o primeiro elemento do par. Isso aqui, o que está acontecendo? Se por algum acaso esse y aqui pode ser uma expressão super complicada, tá? O que tem aqui no y, na hora de fazer a redução dele. E pode ser que esse y seja uma expressão complicada de uma computação que não tem fim, meio que um loop infinito, tá? Ora, com essa definição aqui, se eu não preciso calcular o y, e essa que é a questão, né? Eu vou fazer essa computação de fora para dentro. Primeira coisa que eu vou fazer lá, se tiver first de um par e duas subexpressões aqui, é jogar fora essa subexpressão y. Ela nunca vai aparecer do lado de cá. E a única coisa que eu vou precisar reduzir depois é esse x, tá? É isso que seria essa ordem de fora para dentro, tá? E aí o que acontece? Mesmo com esse y sendo uma computação loop infinito, algum problema, né? A minha computação toda ela vai ser bem sucedida, tá? Se o x for bem sucedido, ok? Então, qual que é a vantagem de usar essa estratégia de fora para dentro? Provavelmente, aliás, ela vai me permitir concluir computações, tá? Que antes eu não conseguia concluir, ok? Porque, repare, não são todos os casos onde isso vai ser coberto, mas vai ter mais. O conjunto de computações que eu consigo concluir do lado de cá vai ser maior do que o conjunto de computações que eu consigo concluir do lado de cá. Justamente porque do lado de cá, toda vez que eu não precisar avaliar uma parte dos meus argumentos aqui, eu simplesmente vou jogar fora. E aí eu diminuo esse risco de eu ficar preso no loop infinito na hora que eu estou tentando resolver os argumentos. Tá? Então, essa é a ideia, essa é a vantagem de ter essa ordem. Tá? Mas claramente tem essa desvantagem de, pode ser que eu precise de mais passos. Tá? E de onde que surge esse problema dos mais passos? Tá? Surge de muitas vezes eu ter que repetir uma operação que eu já poderia ter recalcular alguma coisa que eu já calculei no passado, que é o que aconteceu aqui nesse exemplo. Tá? Na hora que eu fiz aqui, ó, square 1 mais 2, eu dupliquei essa expressão 1 mais 2. Tá? Eu dupliquei, porque é isso que me manda fazer a equação do square. E aí, na hora que eu fui executando a parada, esse pequeno programa, tá? Eu calculei 1 mais 2 para chegar no 3, e depois eu calculei de novo 1 mais 2 para chegar no 3. Eu repeti uma computação, tá? Então, a ideia básica de conseguir resolver esse problema aqui é a gente conseguir identificar essas computações repetidas e falar, beleza, então, se eu identificar a computação repetida, vou aproveitar o resultado que eu já fiz, tá? Vou aproveitar um resultado intermediário que eu já calculei aí no meio do caminho. Essa é a ideia básica, tá? Então, essa é a ideia do innermost, outermost, de dentro para fora e de fora para dentro, expressões redutíveis ou não, tá? E o número de reduções, que é essa história aqui de ter que fazer trabalho duplicado, tá? E aí, como é que a gente resolve isso? A gente, assim, né? A linguagem, em particular, Haskell, resolve isso, mas vocês podem, sabendo disso aqui, vocês podem implementar em qualquer outra linguagem, inclusive, tá? A ideia é representar os argumentos compartilhados por meio de ponteiros, tá? Então, na hora que eu escrevo square 1 mais 2, tá?
A minha ideia básica é o seguinte, na hora que eu fizer essa substituição aqui, tá? Fizer a primeira substituição, em vez de escrever 1 mais 2 vezes 1 mais 2, internamente o que a gente faz? Cara, tem uma coisa que eu preciso calcular, vezes uma outra coisa que eu preciso calcular, tá entrando no lugar daquele n, tipo um espaço onde eu deveria colar, né, copiar o 1 mais 2, a expressão 1 mais 2, que é o que eu fiz antes, só que em vez de colocar aqui, em cada um desses espaços aí, dos quadradinhos, a expressão, copiar a expressão, o que eu vou fazer é guardar essa expressão em algum outro lugar, cadê? 1 mais 2, tá? E aqui dentro dos quadradinhos, o que eu faço é botar um ponteiro para essa expressão. Tá? Então, é isso aqui que eu faço no primeiro step de redução. Ok? E aí eu olho e falo, ok, para fazer a multiplicação, eu preciso avaliar os meus argumentos. Preciso ter um número do lado de cá e um número do lado de cá. Então, vou começar sempre da esquerda para a direita. Vou calcular o número que tem do lado de cá. O número que tem do lado de cá está apontando para uma expressão que precisa ser reduzida. Tudo bem. Então, no primeiro passo de redução, o que vai acontecer? Vou manter esses caras, eu vou reduzir essa expressão aqui. Agora tem um 3. E os meus ponteiros estão apontando para esse cara. Certo? E aí, na hora que eu chego aqui... Cadê o meu apontador? Na hora que eu chego aqui, eu falo, beleza. Para fazer a multiplicação, eu preciso ter um número do lado de cá. Olha lá no ponteiro, consulta. Tem um número? Tem. Então, já está pronto esse cara do lado de cá. Tá? Do lado direito, eu preciso ter um número. Tá, mas tem um ponteiro. Olha lá onde isso aponta. Tem um número aqui? Tem. Então, isso aqui está pronto. Eu já posso vir aqui e executar essa multiplicação usando como dado o que esses ponteiros estão apontando. Tá? E aí, no final das contas, o resultado é 9. Ok? Então, internamente, o que está acontecendo lá acontece esse sharing, né? Essas subexpressões que a gente vai colocando nas nossas funções, tá? O que o compilador, o interpretador, ele vai tentando fazer? Ele vai tentando guardar isso aí, esses pedacinhos de subexpressão, tá? E esses pedacinhos de subexpressão, eles vão ter nomes, chama de thunk. Deixa eu melhorar. Thunk. Tá? São expressões ainda não avaliadas, que estão lá, entre aspas, perdidas no meio do caminho e estão apontadas por esses ponteiros aí nas minhas expressões principais. Tá? E esses funks, o que eles permitem é fazer esse compartilhamento de expressões, para eu economizar trabalho. Tá? Por quê? Porque se em algum momento eu precisar dessa expressão aí de novo, ora, eu não preciso calcular ela de novo, só vou lá no ponteiro e já pego o resultado dela, tá? O que é o lazy evaluation, então? Tá? Lazy evaluation, ele é, na verdade, duas coisas. É a ideia de combinar outermost, aquela estratégia de fora para dentro, tá? Mas essa ideia de sharing por meio dos fans, tá? Isso aqui é o que a gente chama de, tecnicamente é o que é o lazy evaluation. É essa estratégia de qual a ordem que as coisas vão acontecer, que é essa ordem de fora para dentro. Só que na hora que eu vou executando esse de fora para dentro, tá? As subexpressões, em vez de ficar replicando subexpressões para lá e para cá, eu vou identificando elas, tá? Vou fazendo como se fosse uns buffers de subexpressões e eu vou apontando na minha expressão principal para essas expressões menores, tá? Porque isso permite compartilhar esses resultados eu já fiz uma computação aqui, beleza, então já guardei isso aí num lugar e sempre reaproveito a computação que você já fez, tá? Isso aqui tem duas vantagens, tá? Tem duas vantagens. Fazer essa estratégia, tá? Sempre que ela aí tem um teorema que fala sobre isso, tá? Diz o seguinte: se você tem lá uma expressão complicada e você identificar uma ordem qualquer, arbitrária lá, você identificou uma ordem de execução da coisa que faz a sua computação terminar. E tem várias outras ordens possíveis que fazem a sua computação ficar no loop infinito, tá? Se existir
pelo menos uma ordem de avaliação que faz a computação terminar. A estratégia aqui de lazy evaluation garante que você vai terminar a sua computação. Tá? É tipo assim, se for possível terminar a computação, essa estratégia vai encontrar a forma de fazer a computação terminar. Isso é garantido. Tá? Ou seja, maximiza a quantidade de programas que vão conseguir ser executados essa estratégia. Maximiza a quantidade de programas que você vai conseguir executar sem entrar em loop infinito. Tá? Um corolário desse teorema aí é que se a sua computação entrar em loop infinito, por algum motivo, usando lazy evaluation, não importa o que você faça, ela sempre vai entrar em loop infinito. Tá? Você tem meio que uma garantia disso. Tá? Não importa a ordem que você execute a coisa, se com lazy evaluation está entrando em loop infinito, é porque vai entrar em loop infinito de qualquer maneira. Tá? Então, se entrar em loop infinito, você sabe que o resultado é bottom, não importa o que você faça. Segundo, também tem um teorema que fala sobre isso. A quantidade de steps que eu vou... A quantidade de passos de redução que eu vou precisar nessa ordem aqui do lazy evaluation, ela é sempre igual, às vezes menor, tá? Mas ela, no máximo, o número de passos que eu teria com aquela outra estratégia de dentro para fora, que eu mostrei para vocês inicialmente que tem essa pegada de ser meio que a mais eficiente, tem uma tendência a ser mais eficiente, tá? Esse aqui, lazy evaluation, o número máximo de passos de execução que você vai precisar é o mesmo número de passos que aquela outra estratégia, tá? Ou seja, a gente pode considerar que esse lazy evaluation, em termos de tempo, é tão eficiente ou mais do que eu tinha antes. Tá? Então, eu não perco em eficiência e eu garanto terminação. É o melhor dos dois mundos. Tá? É meio que essa estratégia aqui tenta juntar o melhor dessas duas estratégias aqui. Tá? De dentro para fora e de fora para dentro. Ok? Só que nem tudo é um mar de rosas. Tá? Nem tudo é um mar de rosas. Tudo a gente paga um preço, né? Na vida é assim, né? Tipo, não é só em computação, mas em computação, normalmente, quando a gente está ganhando de um lado, a gente está perdendo alguma outra coisa. A gente está pagando um preço, tá? Qual é o preço que a gente está pagando para poder ganhar isso, tá? Eu estou pagando o preço em uso de memória para ficar guardando esses chunks, essas computações intermediárias aqui, tá? E essa estratégia de lazy evaluation, ela tem uma certa tendência a gerar o que a gente chama de memory leaks, né? Você vai rodando seu programa e ele vai gastando cada vez mais memória. Ele tem uma certa tendência a acontecer isso, e é difícil você identificar onde é que está o problema no seu programa. Normalmente é razoavelmente difícil. Coisas que, em outras linguagens, é razoavelmente fácil. Razoavelmente fácil. Porque se está acontecendo isso, seu programa está rodando, está meio que acumulando memória, provavelmente é porque você está usando nil ou alloc ou coisas do tipo, né, que vão alocando memória e você nunca está desalocando, tá? Você não está devolvendo para o sistema memória que você já não está mais utilizando, tá? Então você vai lá, identifica onde isso está acontecendo e, entre aspas, resolve o problema. Aqui é bem mais difícil identificar onde isso está acontecendo, tá? Bem mais difícil identificar onde isso está acontecendo, porque o compilador começa a decidir alocar essas memórias e desalocar, tá? O compilador vai cuidar disso para mim. Qual que é a ideia básica? É que em qualquer momento que ele identificar que tem alguma informação aqui, um funk desse, que ele percebeu, opa, isso aqui não vai ser mais utilizado, a ideia é que ele libere isso e o garbage collector vai lá e pega a memória e devolve a memória. Só que nem sempre o compilador e o interpretador conseguem perceber essas coisas aqui. Eles vão olhando e falando, cara, não tem como saber, nesse momento, se esse funk nunca mais vai ser usado ou não. Então ele mantém essa coisa em memória. E é bem comum, às vezes, ir limpando coisas, tá? Principalmente na hora que a gente vai fazendo chamadas recursivas, que é a única estratégia, que é o único mecanismo que a gente tem na linguagem para poder fazer loops, certo? Então, na hora que a gente associa isso aqui com a recursividade, é o lugar onde pode começar a aparecer as bombas, tá? Então, por isso que eu estou começando a chamar a atenção aqui, eu vou mostrar algumas coisas que vocês podem fazer para melhorar isso, ou pelo menos o básico do que a gente começa a pensar.
Isso aqui é basicamente a ideia do Lazy Evaluation. Deixa eu trocar aqui para o meu terminal. Que eu quero mostrar. Alguém tem alguma pergunta enquanto eu troco aqui? O que é esse sharing mesmo? Pode ser Sharing, compartilhar. Mas é o que é compartilhado? Os valores de computações intermediárias que você fez. Ah, tá. Entendi. Só que o computador tem que decidir, tipo, também tem que ver se os valores são os mesmos, essas coisas, né? Como é que é? Tipo, porque ele vai, por exemplo, no exemplo que você botou, é porque a gente, no Square, ele vai gerar, né? Dois valores intermediários que são necessariamente iguais. Mas aí o computador tem que decidir isso, né? Se esses valores vão ser iguais, e aí isso vai afetar como é que ele O gerenciamento de memória é automático. Eu não cuido disso, mas vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Pode ser? Sim. Então ele é Então, eficiente em tempo, mas não necessariamente em memória, né? Exatamente. Normalmente é mais fácil. Tipo assim, Haskell avaliar essa questão. Não, tipo, normalmente eu não vou dizer que é fácil, tá? Avaliar complexidade nunca é fácil. Tá? Nunca é trivial, né? Mas tende a ser. Tipo, essa estratégia lazy, ela tende a te permitir ter alguma sistemática para avaliar essa história de complexidade em termos do tempo. Tende a te permitir isso de forma sistemática, tá? Nem sempre é fácil, tá? Um programa complicado, essa história de lazy aqui, cara, tipo, é bem difícil falar, tá bom, é isso aqui que vai acontecer agora. Ah, não, agora é aquilo que vai acontecer. Meio que você deixa lá o compilador decidir. Tá? Mas normalmente ele gera coisas eficientes no tempo. Mas vou mostrar para vocês aqui que mais ou menos onde é que começam a aparecer os gargalos, tá? Mas tende a gerar coisas eficientes no tempo. Agora, do lado da memória, tem uma certa tendência a gerar esses leaks, né? Tipo, vazamento de memória, que é um problema. E é difícil de achar o buraco. Tá bom, obrigado, professor. Então, vamos lá. Esse negócio da memória, ele é mais, tipo, ele é um problema teórico ou ele é um problema que é relacionado ao nível da linguagem? Tipo, nível em termos computacionais, né, que eu digo. Não entendi muito bem a pergunta. Não é um problema teórico, mas é um problema prático pra caramba, né? Não, teórico, assim, eu quis dizer, assim, relacionado a, literalmente, a teoria da lazy evaluation, essas coisas, ou se é, tipo, por exemplo, se você tivesse uma linguagem funcional de mais baixo nível, se isso ia, tipo, diminuir esse problema. Isso está ligado com essa estratégia de avaliação. Entendi. Obrigado. Beleza. Tô vendo meu terminal aí, eu imagino que esse tamanho de fonte deve estar razoável para vocês, tá? Vamos definir algumas coisas aqui, deixa eu começar a brincar com algumas coisas, tá? Eu vou definir uma lista da seguinte forma, uma definição recursiva, uma lista infinita que só tem uns, certo? Eu vou definir ela com um tipo concreto, tá? Falar que isso aqui é uma lista de ints, porque quando eu faço isso aqui de maneira polimórfica, eu não consigo mostrar muito bem o que eu preciso para vocês, porque, enfim, esses tanques aqui que eu comentei, tá? Eles são pedacinhos de computação específicas. E quando eu tenho algumas expressões polimórficas, eu não consigo ir lá e pedir para o interpretador, para o debugger aqui no caso, me mostra isso aqui, só que especializado. Tá? Eu quero diminuir um pouco a quantidade de complicação em relação a isso, mas para deixar a coisa um pouco mais visual. Okay? Se eu perguntar o tipo disso aí, é uma lista de ints. Okay? Se eu perguntar o tipo disso aí, é uma lista de ints. Uma função que a gente vai usar aqui hoje é essa. Repare que não é uma função, né? Perdão. Um comando do interpretador, tá? Começa com 2 pontos, é esse comando sprint, sprint, tá? O que ele faz? Vai imprimir na tela o valor de uma variável, de uma expressão, sem avaliar essa expressão. Ok? Então, repare aqui, o que eu quero dizer com isso? Se eu chegar aqui e pedir para ele imprimir para mim o valor de once, tá? Ele vai imprimir isso aí. O once é igual a wildcard. O que quer dizer esse tracinho aí? Quer dizer que é uma computação que não foi executada. É um tanque que está guardado em algum lugar em algum lugar da memória.
tá? Porque, repare, eu defini a expressão ali, o once, eu disse o que é, mas em nenhum momento eu precisei dos dados. Então, o que o compilador fez, o que o interpretador fez nesse caso? Ele falou, beleza, eu vou chegar aqui e guardar em algum lugar essa expressão, como é que eu calculo ela, e eu vou deixar lá. E se alguém precisar, no momento que eu precisar de alguma coisa dela, eu vou aqui e acesso ela. Eu sei onde ela está guardada. Tá? E aí ele disse para mim desse jeito. Tá? Agora, olha só que coisa curiosa. Vamos começar a manipular algumas coisas. Se eu pedir para imprimir o once, ele vai começar a imprimir uma lista infinita de uns aqui. Tá? Eu não vou rodar agora para coisar. Mas, vamos imaginar que eu quero pegar o primeiro elemento da lista. A cabeça da lista, o once. Tá? Vou pedir para ele. Ele vai imprimir para mim e falar. Ele vai lá vai lá na lista e falar assim, beleza. Qual que é o primeiro elemento dessa lista aí? Ah, é o 1. Ok? É uma lista que só tem uns, é fácil de perceber, tá? Mas como que ele foi lá e fez isso? Chegou nesse 1. Essa é a pergunta agora, tá? Vamos dar uma olhada no que o Sprint está falando para a gente aqui agora. Repare que antes, quando eu rodei a primeira vez lá, acabei de definir o once, o Sprint só falou para mim, é uma computação aí, eu não sei nada sobre isso. Basicamente o que ele falou aqui. Show. Você consegue ver meu cursor aqui, o cursor do mouse? Sim. Tá. Então, ó, o que ele falou para mim? Olha, eu sei que é uma computação, mas eu não sei nada sobre ela. Foi isso que ele falou aqui para mim. Aí, depois disso, eu rodei lá o head once, ele, de alguma forma, produziu esse 1. Tá? Se eu perguntar o sprint once, e aí ficou ruim para mim aqui agora, porque eu estou passando vergonha, por que ele deu bottom? Isso aqui não era... Ele não começou a evaluar, não? Mas era para ele ter feito somente... Para ele ter feito somente o primeiro elemento. E eu ia conseguir mostrar isso para vocês agora. Por que não apareceu isso? O que é esse sprint mesmo? É um comando do interpretador que me mostra imprime para mim, tá? A expressão, o valor da expressão, sem avaliar que expressão é essa. Se ela não tiver avaliada, ela fica sem avaliar. Tá bom. Obrigado. Sem, de fato, ir lá executar a coisa. É só falar, é isso aqui que eu tenho até agora. Entendi. Cara, por que isso aqui agora me pega um pouco de surpresa, cara? Vou fazer outro exemplo aqui, ajustar aqui para poder mostrar o que eu tô querendo. Esses ao vivo aqui é sempre um problema, né? Deixa eu fazer esse exemplo aqui, ó. Um outro exemplo aqui. Deixa eu inventar um exemplo aqui agora. Vou definir uma expressão x aqui. Vou definir uma expressão y, que é x, que é um par, tá? Eu imagino que ele vai se comportar um pouco melhor. Ele vai se comportar, acho que vai ficar mais bem comportado para mostrar o que eu quero mostrar aqui. Tá? Eu ainda estou intrigado ali, cara. Eu rodei isso aqui no final de semana desse jeitinho aí, a lista infinita ali, estava mostrando exatamente o que eu queria mostrar. Não sei por que agora não está indo, mas vamos lá. Se eu perguntar aqui o que é, imprime para mim o x, tá? Ele vai falar, o x é uma computação que não foi executada ainda, eu não tenho nenhuma outra informação sobre isso. E o y? O y também é uma computação que não foi executada ainda e eu não tenho nenhuma informação adicional sobre isso. É isso que está escrito aí, tá? É isso que está escrito aí, ok? E é engraçado, porque olha só, na minha anotação, isso aqui também é alguma coisa que já devia estar diferente aqui. Provavelmente eu mandei atualizar alguma coisa e não percebi. Mas vamos lá. Repare que isso aqui é o que está acontecendo, tá? Vamos dar uma olhada, pedir para ele calcular para a gente o primeiro elemento dessa lista y. Tá? O que ele deve fazer? Ele deve ir lá no y e falar assim, beleza, o primeiro elemento é um x, pega esse x, extrai esse x, tá? E calcula o valor desse x, que é 3 vezes 4, 12, certo? Então ele vai mostrar para mim, o primeiro valor é 12.
falou que está no lado esquerdo da tupla. Tá? Ok. O que aconteceu com as computações que ele guardou lá na memória lá, aquelas computações incompletas, vamos chamar assim, né? Olha o resultado do sprint y. Cara, peraí, que tem algum problema aqui. Esse aqui não era pra estar assim. Hã? O meu também tá assim. Só que eu Pois dei é. uma ali no Stack Overflow que tu falou e realmente era pra estar mostrando, tipo, Sim. era pra É barra. uma parada que ele chama de restrição de monomorfismo. Agora, por que tá assim? Deixa eu só testar um negócio aqui. Menos x. Deixa eu ver se ele vai ficar mais bem comportado agora. Cadê o sprint x? Sprint y. Rodei o first do y. Sprint y. Agora ele está mais bem comportado. Cara, isso aqui é o problema de polimorfismo, tá? Eu não quero entrar em detalhe, esse detalhe, porque aí começa a complicar demais a coisa. Não é o meu intuito aqui. Mas é o seguinte, na hora que eu defini essas expressões, essas aqui atrás, tá? Essas expressões, elas são polimórficas, né? 3 vezes 4 é um num A, tá? É um Azinho, o tipo disso aqui é um Azinho do tipo numérico, né? E o tipo desse troço aqui é tupla de Azinho com Azinho, tá? E aí, quando eu peço para ele olhar o sprint, o que ele tá olhando? Esse sprint X aqui atrás, tá? Ele tá olhando o X que é tipo Azinho. Na hora que eu venho aqui e calculo first y, e é o que eu quero mostrar para vocês, tá? Ele calculou o y, ele especializou o y, porque ele precisa mostrar alguma coisa. Então, ele precisa realmente, para calcular, tá? Fazer a conta aqui, ele precisa especializar os tipos, né? E aí, a computação que ele executou para chegar nesse 12 não foi esse 3 vezes 4 que tem tipo Azinho, foi um 3 vezes 4 tem tipo int. Então, esse 3 vezes 4 que está aqui, ó, que é o que eu tenho um nome para poder me referenciar, continuou sem executar. Tá? O que foi de fato executado foi uma outra computação que foi resultado da especialização dos tipos. É isso que eu não quero ficar entrando em tanto detalhe aqui para não entrar nessa coisa, tá? Essa extensão da linguagem aqui, ó, Morphism Restriction, ele que quebra aí, tá? Ele meio que quebra essa parada, tá? Inclusive, se eu pedir o tipo do X aqui, repare, tá? Ó, o tipo do X eu não falei nada e ele já especializou para mim o tipo para o tipo integer, tá? Então, o que ele está falando para mim é, olha, essas expressões polimórficas, ele quebra um pouco esse polimorfismo, tá? Então, deixa eu começar a minha ladainha do começo aqui. Fingem que eu não fiz nada até então. Então, vamos começar de novo, porque agora vai ficar mais bem comportado. Sprint y, beleza? É o que a gente tinha lá. O x é uma expressão não avaliada, é uma computação que não foi feita. E repare, o y, tá? Ele olhou e falou, cara, o y é uma tupla, ele já identificou essa informação aqui, tá? Por conta da forma como eu defini, já mostro para vocês que acontece esse tipo de coisa com a lista também, e tem hora que ele identifica, tem hora que ele não identifica, vou mostrar mais ou menos para vocês quando uma coisa acontece, quando que não acontece. Mas ele falou, olha, o y é uma tupla, eu percebi que é uma tupla, do lado esquerdo tem uma coisa que é uma computação que eu não sei ainda nenhuma informação sobre ela, e do lado direito tem uma computação que eu também não sei nada sobre ela. Esse é o momento, o estágio atual da computação. Tá? Se eu vier aqui perguntar quanto que é o first do y, perceba que para fazer isso, ele precisa ir lá no y, na tupla, pegar o valor da esquerda, ter uma computação, e como ele precisa mostrar para imprimir na tela, ele precisa executar o que tem lá dentro. Tá? 12. Ele concluiu que é 12. O que aconteceu com o sprint y? Com a tupla? 12 com 12. E de onde que veio esse 12 e 12 aqui? Veio do fato dele ter forçado a avaliação do x. Tá? Veio do fato dele ter forçado a avaliação do x. Okay? Não é que ele calculou o 12 do lado esquerdo e o 12 do lado direito. O que tinha do lado esquerdo, aqui,
está apontando para o x e o que está do lado direito também aponta para o x. Então, quando eu executo o x e concluo alguma coisa sobre o x, eu concluo alguma coisa sobre os dois lados, tá? Uma outra forma de ver que isso está acontecendo. Vamos limpar aqui. Deixa eu ver se... Vamos limpar aqui. Vou definir como x1 essa computação em 3 vezes 4. Vou definir como x2 uma outra computação, sei lá, 4 vezes 5, que dá outro valor. E o y eu vou definir como a tupla xy. Opa! Y, vou definir a tupla x1, x2. Se eu perguntar, pedir para ele imprimir para mim sem executar os resultados, sem avaliar os conteúdos, né? Reparem, várias computações não executadas. E se agora eu quiser fazer o first do y, tá? Ele foi lá e calculou 12, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou a estrutura interna dessas variáveis, dessas expressões agora. Repare o que aconteceu na tupla. O que estava do lado esquerdo, que é o que foi necessário para calcular o first, foi executado, foi de fato calculado. Tá? O que está do lado direito permaneceu uma computação que eu não sei dizer o que é, eu não tenho informação nenhuma sobre ele. Tá? Ele realmente foi lá e falou, beleza, eu preciso do que tem do lado esquerdo e eu vou deixar o que tem do lado direito intocado. Tá? Repare que esse 12 era o resultado lá do x, do x1, né? Se eu printar aqui, quanto que é o resultado, o que tem lá no x1, como é que está o estado dele, está avaliado agora, tem um valor concreto lá, tá? E se eu perguntar o do x2 continua intocado, porque em nenhum momento eu precisei desse x2, tá? Em nenhum momento eu toquei nesses valores aí, nessas computações, tá? E aí percebam, tá? O que aconteceu aqui? Esse x2 está guardado em algum lugar na memória uma receita de como produzir o x2, que é essa receita aqui. Está lá guardado em algum lugar. Tá? No x1, quando eu defini ele aqui, ó, quando eu olhei ele aqui, estava guardado na memória do computador de alguma forma, era a receita para produzir o valor do x1, era essa receita aqui. Depois, em algum momento, eu executei ela. E aí o que ficou guardado na memória do computador não é mais a receita. Tá? Não tem mais a receita se perdeu, foi embora, foi executada. E no lugar da receita tem um valor concreto. Tá? E aí perceba, uma coisa mudou lá na memória, tá? A computação que eu tinha guardado foi perdido, o flank foi executado, foi coletado lá pelo garbage collector, não vai precisar mais. No lugar dele, a gente está guardando uma outra coisa que é esse dado, e esse dado está guardado em algum lugar lá na memória, tá? E todo esse mecanismo de gerência aí é automático, ok? Enquanto que aqui atrás, por que quando eu fiz o first x, o first y aqui atrás, ele, na hora que eu olhei a tupla, estava tudo calculado, tá? Não é que está tudo calculado. Ele calculou o x e o conteúdo do que tem aqui dentro está apontando para esse x e o conteúdo do lado direito também está apontando para esse x. É que esses ponteiros eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas é isso que está acontecendo, tá? E esse pedacinho do lado de cá mostra essa diferença, ok? Deixa eu ver se eu vou conseguir melhorar agora, se isso aqui vai ficar mais bem comportado. Peraí, sprint once, porque esse exemplo aqui é bom, ele é bem interessante, tá? Head once é 1, sprint once, não, ainda tá, não sei por que isso aqui tá ruim, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês com lista, porque lista é interessante, vai me permitir mostrar algumas coisas para vocês, essa coisa da memória acontecendo de uma forma bem concreta. Deixa eu definir uma outra lista, vou chamar aqui de XS, tá? E eu vou fazer ela definida da seguinte forma. Mais um, fmap de mais um, numa lista, os 10. Se eu pedir para printar esse XS aí, ele vai falar para mim, olha, isso aqui é uma computação que eu não sei dizer o que é, tá? Deixa eu até perguntar o tipo disso aqui para eu ver isso, uma lista de integer. Então, tá concreto aqui o tipo. Ele virou para mim e falou, olha,
esse XS é uma computação e eu não sei o que é. Repare que ele nem percebeu que é uma lista ainda, tá? Porque se tivesse percebido que é uma lista, ele teria me indicado de alguma forma, igual ele fez com a tupla ali atrás, que ele percebeu que era a tupla, tá? Por que ele não percebeu que isso aqui é uma lista ainda? Porque essa expressão aqui, ó, tá? Ela vai ser convertida numa outra coisa que constrói lista. Para ele identificar que é lista, precisa do cons, né? Do cons, alguma coisa que tem isso aqui, tá? Que tem esse operadorzinho aqui, certo? Mas vamos lá, ele está falando para mim, olha, beleza, esse XS aí é uma computação, eu não sei nada sobre ela, tá? Não sei nada sobre ela. Tá bom, compilador. Calcula para mim a cabeça dessa lista. Então, internamente, o que ele deveria fazer, tá? Ele deveria ir lá produzir aquela lista lá de 1 a 10, tá? De alguma forma, pelo menos extrair o primeiro elemento dessa lista de 1 a 10 e fazer o mais um. Somar o primeiro elemento, isso vai ser o primeiro elemento. Então, eu espero que seja 2. Tá, 2. Tá? E como é que ficou o estado desse XS depois dessa computação acontecer? Olha lá o que ele está falando para mim. Ele falou para mim que é o seguinte, opa, agora eu sei mais coisas. Eu sei que é uma lista, olha o cons aqui, o construtor da lista está aqui. Lembrando que esse construtor da lista, do lado esquerdo ele pega um valor azinho, do lado direito ele pega uma outra lista, tá? Que pode ser inclusive a lista vazia. E aí ele falou para mim, olha, o XS, agora o que eu sei sobre ele é o valor 2, tá? Combinado com o cons. Do lado direito tem uma coisa que eu não sei o que é. Porque eu não precisei ainda, ele não executou, tá? Ele não avaliou, beleza? Olha outra coisa interessante que vai acontecer agora, tá? Se eu perguntar para ele o comprimento do XS, tá? Se eu perguntar para ele o comprimento do XS, para calcular quantos elementos tem nessa lista, eu não preciso saber quais elementos tem na lista. Eu só preciso ir lá e passando pela lista e contando os elementos. Ah, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, mas eu não preciso entrar em cada elemento e calcular o valor concreto dele, tá? Eu sei que o comprimento aqui é 10, é uma lista de 1 a 10, de 2 a 11 no caso, né? Preciso calcular os valores aqui, mas são 10 elementos, tá? Olha o que aconteceu, tá? Com a computação que está lá guardada até então agora, tá? Ele foi lá, percorreu toda a lista, então agora ele sabe toda a estrutura da lista, é o que a gente chama de espinha da lista, tá? Ele sabe que é uma lista, ele sabe quantos elementos tem nessa lista aqui, ele sabe que o primeiro elemento é o número 2, porque ele já sabia antes. Ele já calculou essa informação não é perdida. Tá? E ele sabe das outras posições, mas não sabe nada sobre os elementos, os valores concretos que tem nessas posições. Tá? Lembrando que ele sabe o tipo desse negócio, ele sabe o tipo que tem que ter aqui dentro, né? Ó, desses tracinhos aqui, dessas computações não terminadas, ele sabe que elas têm que terminar com integer, cada uma delas. O tipo concreto. Ele não sabe nada além disso, tá? Ele não sabe nada, ele não sabe se ele for executar isso aqui é um bottom, o que pode acontecer, se vai dar pau, se não vai. Ele não sabe nada além do que está escrito aqui, tá? Mas repare, essa é a noção do que a gente tem que ir olhando de lazy evaluation. Eu começo com alguma coisa, eu tenho uma certa definição, e eu começo simplesmente com uma promessa de que isso vai ser calculado uma hora. E aí, à medida que eu vou consumindo dados dessa promessa de computação, eu vou calculando resultados intermediários. Eu vou descobrindo informações novas sobre ela, tá? Sobre essa computação. E à medida que eu vou descobrindo essas informações, tá? Esses dados intermediários que eu fui descobrindo, eles ficam armazenados em algum lugar e eles são persistentes. Esse é o nome que a gente usa, tá? Esses dados que eu já calculei, essas informações que eu vou acumulando sobre as minhas computações, elas são persistentes, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que se alguém me perguntar de novo essa mesma informação, eu não preciso calcular de novo. Eu já tenho ela na minha mão. É uma forma, isso aqui é uma, por baixo dos panos, isso aqui é uma, de certa forma, é fazer o que o pessoal chama de memorização. Cuidado que não é memorização. Que é exatamente, falar isso. Olha, a minha função não é pura. Isso quer dizer que, se você me dá uma entrada, sempre vai ser a mesma saída. Sempre para a mesma entrada vai dar a mesma saída.
Ou seja, na primeira vez que você me dá uma entrada, eu não sei nada, eu preciso fazer alguma coisa, preciso calcular alguma coisa, vou demorar um tempo. E aí eu produzo a saída. Agora, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez que você me der apresentar a mesma entrada ou me pedir a mesma informação, eu já calculei isso aqui. Eu não preciso calcular de novo, refazer um trabalho que eu já fiz. Eu vou lá no meu banco de dados que eu fui guardando de informações sobre essas computações, simplesmente vou lá, pego isso e coloco para você. Porque eu sei que não vai mudar, tá? E eu só posso fazer isso porque eu sei que essas funções são puras, não tem efeitos colaterais, ela não faz I/O, ela não faz nada estranho, tá? Sempre tem essa questão da função ser pura, ok? Olha que coisa interessante, tá? Vamos fazer mais uma outra computação aqui, que é perguntar qual que é o elemento número 5, tá? Dessa lista. Vou indexar, né? Um indexador aqui. O que essa função faz? Essa função asterisco. No caso aqui, eu quero pegar o sexto elemento, começando a contar do zero. Então, o que ele vai fazer? Olha, eu quero vir aqui produzir o sexto elemento. Então, na lista, eu tenho... Lembrando que a lista é uma lista ligada, né? Eu tenho o primeiro elemento e eu tenho um ponteiro para o restante da lista, para o próximo elemento. Então, eu vou lá no primeiro elemento. Eu não preciso calcular ele, apesar de que nesse exemplo já está calculado, mas eu não preciso calcular ele. Eu só preciso entrar no primeiro elemento e pegar o ponteiro para o próximo. Aí eu vou para o próximo elemento, segundo. Eu não preciso calcular o segundo elemento, eu só preciso pegar o ponteiro para ir para o terceiro elemento. Aí eu, salto para o terceiro. Pego o ponteiro para o quarto, pego o ponteiro para o quinto, pego o ponteiro para o sexto. Cheguei no lugar onde eu queria, da lista. Tá? Agora eu preciso ir lá e executar a computação dele. Aí eu vou lá e executo. Tá? Então ele vai lá e vai produzir o valor para mim. Foi lá na lista, localizou a computação que ele precisava calcular, precisava executar, e executou. Bom, o valor é 7. Tá? O que ele deixou para trás de informação na lista? Tá? Olha lá o que aconteceu. Ele não foi executando todos os pedacinhos da lista, os dados, até chegar na posição onde eu queria. Ele só foi percorrendo a lista, até chegar no lugar onde ele precisava. Chegou ali, ele pega a computação que está guardada ali dentro, que é o tracinho, representado por esse tracinho, pega essa computação e executa ela. Pum, tá? E aí ele faz duas coisas. Ele fez duas coisas. Ele mostrou na tela para mim, o resultado aí que você está procurando é 7, e ele pegou esse resultado e guardou na lista no lugar daquela computação que estava incompleta. Porque agora, na hora que eu percorrer a lista de novo, tá? Se eu percorrer a lista de novo, se antes eu tinha demorado um tempo para fazer aquilo, agora eu vou demorar menos tempo, ok? Para fazer isso. Aqui é muito rápido, mas já já a gente define uma função que é demorada, e aí eu mostro isso para vocês como é muito mais rápido o segundo acesso, tá? Muito, muito mais rápido o segundo acesso. Por quê? Porque tem essa questão de nem traço uma técnica de memorização acontecendo. Agora, repare, para que isso aqui esteja acontecendo, eu estou guardando cada vez mais informações na minha memória. Eu tenho essa informação aqui do 2, eu tenho essa informação do 7, tá? Eu tenho esse montão de informações intermediárias aqui, que são computações não terminadas, tudo guardado na memória. Em algum lugar na memória eu tenho informação sobre essa espinha aqui da lista, tá? Que é a estrutura da lista, a cara geral da lista. Tudo isso está guardado aí na memória, tá? Mesmo que eu não esteja usando, tá lá. Se alguma hora no futuro eu usar, vai estar lá, tá? Por isso que meio que tem uma tendência a ir acumulando memória e fura, é o que a gente chama de vazamento de memória, tá? Em algum momento pode ser que você esteja fazendo alguma coisa que não permite que o gerenciador lá de memória, o Garbage Collector, identifique que, não vou precisar mais disso, e jogue fora a parada, libera a memória para você, tá? Mas é isso que eu queria mostrar aqui para vocês por enquanto, tá? E outra coisa, deixa eu reinicializar, entre aspas, essa lista, que é uma coisa que a gente só consegue fazer no interpretador, tá? XS, definir uma computação nova, tá? E deixa eu fazer esse cara aqui primeiro, tá? Esse cara aqui primeiro. Eu vou, em vez de percorrer a lista, ficar perguntando coisas, eu quero o valor do sexto elemento da lista, 7. O que aconteceu? Tá? Olha lá. Ele foi pegar, inchando a estrutura da lista, até chegar no lugar onde ele... E daqui ele não passou. Porque, repare, ó, do lado direito aqui, ele não continuou olhando o que tinha para o lado direito da lista. Ele falou,
Cara, eu cheguei no lugar onde eu preciso, eu vou parar aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e vou embora. Ponto. Deixa para trás o resto. Se nesse meio do caminho, tá? Nesse caminho, para chegar até aqui eu precisei passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui. Eu tô descobrindo informações, ele vai guardando essas informações que ele tá descobrindo. Tá? Essas informações intermediárias. Mas na hora que ele chega no lugar onde ele precisa, ele não vai além. É isso que é a ideia que tá acontecendo aqui, tá? Então, persistência, falei dessa ideia de memorização. Isso aqui, de certa forma, permite duas coisas, tá? Aumentar a eficiência do que a gente está fazendo, trocando memória, tá? Então, troca memória para fazer isso aqui. Eu vou gastando cada vez mais memória para poder ter esse comportamento. Tem alguma coisa errada na minha anotação aqui que eu devia estar falando e eu estou esquecendo. Tá? Sim. Isso daqui, tá, permite a gente pensar nessas listas ou nas estruturas que a gente define, nas estruturas de dados, de uma forma um pouco mais interessante, inclusive, que é pensar na lista ou numa árvore ou outras estruturas, tá? Em vez de pensar nela simplesmente como containers de dados, tá? Como containers de dados, elas não são só isso. Elas também são elementos de controle de como é que eu vou localizar os meus dados, tá? Então, por isso, e é por esse motivo aqui que a lista em programação funcional, em geral, tá? Meio que todo mundo usa a lista para tudo, tá? Por quê? Porque a lista não serve só para guardar elementos de uma computação. Ela serve para disciplinar esse acesso aos dados, tá? Porque é razoavelmente eficiente fazer isso daqui. Ela já guarda esses ponteiros para o próximo elemento, para o outro elemento e tal. Então a gente usa isso para controlar os dados, controlar a ordem do que as coisas estão acontecendo, tá? Que é meio que olhar as estruturas de dados meio com outro olhar, tá? Como não só estruturas de dados, guardar dados, mas como estruturas de controle, tá? Que vão controlar a execução do programa. Tudo bem? Beleza. Como é que eu forço a execução desses tanques? Porque tem hora que é interessante eu chegar lá e falar assim, cara, principalmente quando eu estou identificando que tem com memory leak, né, com algum vazamento de memória. Cara, eu quero forçar que esse tanque seja executado, que alguma parte da computação seja executada, tá? Vamos definir de novo o meu XS aqui. Vou deixar ela lá limpinha como estava antes, tá? Como é que eu forço a execução da coisa? Tem uma função que chama sec, tá? De sequence. Eu acho que é de sequence. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é de sequence. Que olha só a assinatura dela. Ela pega dois argumentos, um Azinho e um Bzinho, e retorna o Bzinho. Tá? Só que, aparentemente, só olhando essa assinatura, é como se ela só pegasse e jogasse fora esse Azinho. Tá? Mas essa função é uma função especial, ela faz uma mágica lá dentro. Tá? Por enquanto vai ser meio que... Entender ela vai ser como se fosse uma mágica mesmo, tá? Que ela vai pegar o argumento do tipo Azinho e o argumento do tipo Bzinho. Ela vai executar o argumento do tipo Azinho, ela vai avaliar o argumento do tipo Azinho, vai avaliar o argumento do tipo Bzinho e vai retornar o Bzinho para você, tá? Então, quando você faz aqui sec de alguma coisa, né, tipo no primeiro argumento, você não vê o resultado desse argumento, mas você vai lá e executa, de certa forma, entre aspas, executa, vou mostrar para vocês que ele não faz tudo o que a gente queria, mas ele executa alguma coisa do A, tá? O que quer dizer isso? Vamos lá. Olha o estado atual dessa lista XS, tá? Se eu chamar aqui sec da lista XS e o segundo argumento é o unit, alguma coisa qualquer, tá? O resultado é unit. O resultado é o que eu passei como segundo argumento. Só que ela produziu um efeito colateral na minha lista. Ela mudou a minha lista, tá? A minha lista antes estava uma computação que eu não sei absolutamente nada sobre ela. Eu sei tá? Eu sei que essa computação é composta do cons, do lado esquerdo do cons, primeiro argumento. Eu não sei o que é, tá? Uma avaliação não executada.
Do lado direito também não tá. Mas isso é uma informação adicional, tá? Eu sei que pelo menos agora eu sei que é uma lista, tá? Repare, quando eu falei que esse sec vai pegar o XS e vai executar, ele vai executar, mas ele vai executar até um certo ponto da minha computação, tá? Que ponto é esse? Tá? É um ponto que a gente chama de weak head normal form, tá? Forma fraca, weak head normal form. Lembrando, o que era forma normal? Tá? Normal form. Forma normal, que a gente viu lá no cálculo lambda, lá no começo do curso. Forma normal é aquela computação que eu não consigo mais beta reduzir, eu não consigo mais calcular nada em relação a ela. Eu não consigo mais reduzir, ela já está totalmente reduzida, tá? Então, no nosso contexto aqui, é uma computação que eu já não tenho mais nada que fazer com ela, eu não consigo mais executar mais nada com ela. Aí ela está na forma final dela, vamos chamar assim, tá? Isso é a forma normal. O que é esse weak head normal form? Forma normal fraca da cabeça. Uma coisa assim, se fosse traduzir. Eu não gosto muito dessa tradução também, apesar de eu já ter visto alguns colegas traduzirem assim. Ela vai executar a sua computação até o construtor de dados mais externo que aparecer, que surgir, tá? Ora, se é uma lista, a lista é construída assim, né? É um valor X, cons, uma outra lista, sei lá, vou chamar de Y aqui, uma outra lista do lado direito, tá? Isso aqui é como se fosse alguma coisa assim, lá no construtor, tá? Cons, Y, YS. Onde esse cons é o construtor do meu tipo lista, tá? Que é se eu fosse dar um nome para esses 2 pontos aí, tá? Deixa eu definir um aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro. Data tripla igual a tripla int, não fica bom assim não, peraí. Aí seria alguma coisa do tipo int, uma outra tripla do lado de cá, ou new. Deriving. Show. Beleza. Se eu construir uma coisa XS, que é tripla de, sei lá, 1 do lado de cá, tripla de 2 do lado de cá, o new, que seria alguma coisa equivalente a uma lista que tem o elemento 1 e o elemento 2, tá? O XS lá. Se eu fizer aqui o sprint XS, ele já, repare, ó, é porque eu fui descrevendo a parada. Deixa eu abrir aqui o meu. Eu preparei um exemplo, não sei porque eu não estou usando o exemplo que eu preparei aqui com tanto carinho. Minha tela foi de volta aí para vocês? Foi sim. Agora vocês estão vendo meu editor de texto também, né? Eu preparei um exemplo com tanto carinho, porque eu não estou usando o exemplo, eu não sei. Education, disciplinas, tópicos, Haskell, Evaluation, aula HS. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, tá? Olha esse tipo de dado, tá? É uma lista. Essencialmente é uma lista. Só que eu estou definindo a lista manualmente aqui para conseguir mostrar esses efeitos e alguns outros efeitos aqui, tá? Que é o exemplo que está aqui embaixo, que é uma cópia, e eu já explico para vocês o que tem de diferente. Mas vamos lá. Eu estou definindo um tipo de dado que pode ser ou new, que seria o equivalente da lista vazia, ou cons, que é o construtor da lista. Do lado esquerdo, ele pega um elemento do tipo azinho, do lado direito ele pega outra lista, tá? Eu defini um fmap aqui para ele, um functor, né? Tá? Trivial a definição. E eu defini 2 funções, aliás, 3 funções aqui com ele, tá? A primeira é um fromList, que é para eu poder converter de uma lista normal para esse meu tipo aqui, tá? Nada mais é do que chegar e falar, beleza, ó, se eu ver uma lista vazia, eu converto para new. Se eu ver uma lista que tem x e xs, eu pego e construo um com x e pego xs e chamo recursivamente o fromList para ir desmanchando a lista. O toList faz ao contrário, tá? Se eu ver o new, eu transformo numa lista vazia.
Se eu ver um cons, eu sei que tem na primeira posição tem um X e na segunda posição tem o restante da lista. Eu vou lá e construo a lista. X, cons, e chamo recursivamente para ir desmanchando o meu dado. O meu dado é mylist. E eu fiz uma função myHead aqui, que pega a cabeça da lista, né? Se ele vê uma coisa que é cons, tem um elemento X, ele vai lá e extrai o X dessa lista, né? Por que que ele está reclamando aqui? Por que que você não abriu o interpretador aqui? Onde que ele está reclamando? Por que que eu fiz besteira aqui? Aqui é cons. Alguma coisa eu fiz errado aqui, bagunçou a minha... Tá certo agora? Acho que agora tá certo. E agora tá... Cara, o que que eu fiz aqui que ele trocou os... Gente do céu. Agora tá certo. Pronto. Nada como Ctrl Z, né? Então tá bom. Vamos definir algumas coisas aqui pra gente, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Se o X vai ser um from list, vou fazer uma lista infinita. Fiz uma lista infinita? É isso que eu quero mostrar? Por que tá esse exemplo aqui? Vamos fazer a lista infinita. Eu só ver, acho que eu preciso 7 menos x restriction. Vamos fazer a lista infinita aqui, tá? Se eu perguntar para ele, tá bom, o que é o tipo dessa lista infinita aí? Oh, tipo, né? Imprime essa lista infinita para mim. Mesmo aquela mesma conversa. Ah, eu sei que é uma computação que eu não sei nada sobre ela. Se eu fizer o sec do meu x e do unit, o que vai acontecer? Ele olhou e falou, o resultado disso é unit. Mas o que ele fez com o meu dado, tá? Repare. E é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o que eu estou mostrando aqui para trás com as listas. Ele vai executar o meu x, tá? Ele vai tentar desenrolar esse meu x aí, que é essa computação, até o momento onde ele encontrar um construtor de tipo, um construtor de dados, né? Tá? No caso aqui, ó, eu tenho dois construtores de dados, cons e o new. Ele vai executando o meu x, ele vai lá tentando resolver o que é aquilo. Se em algum momento ele encontrar aqui um cons ou um new, ele para aí. Que é o que ele fez, ó. Ele falou, ele encontrou um cons, no primeiro cons tem o 1 e tem um resto de coisa que ele não olhou, tá? Isso aqui é o que a gente chama de weak head normal form, tá? Forma normal fraca, né? É a forma normal, tá? É a computação que vai até o primeiro construtor que você encontrar, o primeiro construtor de dados que você encontrar. Encontrou um construtor, para, tá? Às vezes não é isso que a gente quer fazer. Às vezes o que a gente quer fazer é tipo, eu quero pedir para ele, não, executa tudo, cara. Tipo, vai tudo, desenrola tudo, tá? Para isso, a gente tem que importar esse pacote que é control.deepsec. Aqui dentro tem uma função que chama deepsec, tá? E repare, a assinatura dela é muito parecida com essa assinatura aí, ó. Azinho para Bzinho, retorna um Bzinho, com a assinatura do sec. Só que agora, esse Azinho tem que ser desse tipo aí, NFData, tá? Que é um tipo para dizer o que, para que descreve, né? Desculpa, é uma classe que define como que é a descrição da forma normal do tipo Azinho, tá? Deixa eu ver se isso aqui funciona direto com a minha lista. Se eu fizer uma lista de 1 para 10, chamar o secx aqui. Ele está nesse estado aqui, tá? Fiz uma lista finita. Deixa eu ver se ele vai saber executar a minha lista sem eu falar para ele o que. Mas se eu falar para ele que mais uma lista normal.
uma lista normal, tá? Repara que sprint tá, não sei o que, x, tá nesse formato, tá? Se eu pedir o sec do x, vai lá para a forma fraca, opa, sprint x, vai lá para a forma fraca, que é o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, e se eu pedir o deepsec da lista, esse aqui eu sei que ele vai saber fazer, deepsec da lista, olha o que aconteceu com a minha lista, tá? Ele forçou eu ir lá e descobrir não só todos os elementos da, tipo assim, que ele fez, né? Desenrolou toda a lista e executou cada computaçãozinha que tinha dentro da lista, tá? Essa que é a ideia do DeepSec. Ele vai executar até, ele vai tentar, tá? Executar a sua computação até chegar na forma normal, até não ter mais realmente mais nada para fazer. Essa é a diferença entre a forma normal e essa forma normal fraca. Vamos chamar assim, tá? Forma normal fraca, tá? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aquela coisa de share, do compartilhamento, onde que ela permite a gente ganhar em eficiência, né? Dá uma olhada nessas duas definições, tá? Eu defini uma lista aqui que eu chamei de primes, com todos os números primos, e eu defini ela usando essa função sieve, tá? Que é o que ela faz o crivo de Aristóteles. É um algoritmo bem antigo, grego, da antiguidade, tá? Como é que ele funciona? Você começa escrevendo uma lista que tem todos os números, de 2 até o infinito, todos os números, 2, 3, 4, 5, 6, todos os números, escreve essa lista aí, que é o que eu fiz aqui em cima, 2, a lista que tem todos os números a partir do 2. Todos os números naturais, né? A partir do 2. Aí você vai pegar o primeiro elemento da lista e vai marcar ele como número primo, que é o que eu fiz aqui, ó. O primeiro elemento da lista, eu vou marcar ele como número primo, Pzinho, tá? Ou seja, ele vai ficar na lista dos primos. Depois, que a gente vai fazer é deletar dessa lista, do restante da lista que sobrou aqui, tá? Todos os elementos que são múltiplos desse primeiro cara que eu peguei. Então, que é o que está acontecendo aqui, tá? Nessa list comprehension aqui, nessa compreensão de lista. Eu pego, repara, o primeiro elemento, o restante da lista é o XS. Então, vou lá no XS, pego cada elemento, testo se ele é múltiplo do P, tá? Fazendo mod e tal. Se ele for múltiplo de P, ele vai jogar fora na lista, vai ser filtrado aqui. Se ele não for múltiplo de P, ele vai guardar na lista, tá? E aí, o que eu faço é fazer isso recursivamente. Então, ele vai fazer isso para o número 2, para o número 3, para o número 4, para o número 5, e vai fazendo isso para todos, tá? Então, deixa eu carregar isso aqui. O tipo desses primos aí, ó, é uma lista de inteiros, tá? Se eu pedir para ele qual é o primeiro primo, né? É o número 2, tá? Se eu pedir para ele, me dá a lista dos 10 primeiros números primos, tá? 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11, 13, 17, 19, 23, 29. São os 10 primeiros primos. E por aí vai, tá? E se eu pedir para ele, qual que é como é que tá a cara desse primes até então? Repare que ele foi guardando os resultados, tá? Deixa eu pedir para ele, sei lá, deixa eu cuidado aqui nessa hora para não exagerar. O 100º primo. O 100º primo. Deixa eu ver se é rápido, se foi rápido demais. O 1000º primo. Quero que seja um pouquinho mais lento. Esse aqui. Repare que quando eu apertar o Enter, vai ter um intervalozinho de tempo e aí vai demorar um tempinho e aí ele vai dar o resultado. Pá, demorou um tempinho. Perceberam? Foi nítido, tá? Eu não tô marcando quanto tempo foi, não estou fazendo benchmark dessa coisa, mas dá para perceber que tem um atrasozinho, né? Se eu até pedir um que é um pouquinho mais lento ainda, olha lá que demora um tempo rodando essa coisa, tá? Se eu pedir para ele, repare o que eu vou pedir agora, mesma coisa, o mesmo valor que antes tinha demorado um tempinho para calcular, olha como vai ser rápido agora. Praticamente instantâneo, tá? Por quê? Se eu perguntar o valor desse de ele, né? Como é que está o estado dessa computação até agora? Vai falar para mim que ele
calculando tudo até chegar lá naquele número 27.449, que é um dos primos, e todo mundo para trás ele já calculou, tá? Ele aqui já está calculado por conta desse list comprehension que tem que ficar passando em toda a lista, tá? Tipo, para poder construir isso aqui. Então, repare, qualquer um desses números aqui que eu pedi para ele, tá? A computação vai ser muito rápida. Esse 2.999, eu sei que é aquele último lá, instantâneo. 2.998, instantâneo. E se eu pedir o 3.000, que é o próximo, um que não está calculado, quase instantâneo. Por quê? Porque ele já vai até o final lá da lista e fala, beleza, agora só preciso calcular o próximo, tá? Então, repare que isso aqui permite que eu executo alguma coisa uma vez, demora para calcular a primeira vez, mas depois fica muito rápido, tá? Em contraste, isso aqui tudo ele está guardando na memória. E é daí que vem aquela história de vazamento de memória. Pode ser que eu nunca precise, que eu só preciso desse valor aqui, ó, 27.449, que é o último aqui da lista, tá? E eu nunca preciso desses valores intermediários, mas todos esses valores intermediários estão guardados em algum lugar na minha memória, tá? Por quê? Por conta da forma como eu fui construindo essa lista, tá? Esse é o, entre aspas, o problema, a fonte de problemas aqui, tá? Deixa eu voltar para o meu caderno. Alguma pergunta até aí, gente? Johan, tá tudo bem? Tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês estão quietos hoje pra caramba. O Eduardo tá na aula, gente. O Eduardo sempre pergunta alguma coisa. Não, não tá. Deve ser por isso. Por isso que tá tão quieto aqui esse negócio hoje, né? Tá só o Johan Vamos lá. falando. O Johan tá substituindo o Eduardo. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas. Aproveitar um pouco esse conhecimento que a gente estava fazendo aqui para tentar melhorar o desempenho de algumas coisas, tá? Melhorar o desempenho de algumas coisas, né? Deixa eu mostrar para vocês primeiro aqui no nível dos tipos, porque aquela função sec e o deepsec são uma forma de a gente forçar a execução de alguma computação que está lá no meio do caminho, tá? Outra forma é a gente anotar nos nossos tipos que eles são estritos. Repare que ó, a única diferença, tá, do que tem para dessa definição aqui embaixo para essa definição aqui em cima é uma exclamação aqui nessa posição, tá? O que essa exclamação está falando? Ela está falando o seguinte: olha, o compilador, toda vez que você encontrar aí um cons e você é lazy, tá? Se na sua definição normal, toda vez que você encontrasse um cons, se você precisar só do valor azinho que está guardado aí no cons e não precisar do restante da lista, você não vai produzir o restante da lista. É isso que está escrito aqui atrás. Essa exclamação aqui, o que ela está falando para a gente? Ela está falando que esse tipo, agora, nessa posição aqui, ó, da lista, que é a parte recursiva da lista, tá? Ele vai ser um tipo estrito. Ele quer dizer o seguinte: o construtor, o compilador, interpretador, na hora que você encontrar um cons aí na sua computação, o azinho, você vai lá e coloca lá o azinho, se você precisar desse azinho. Mas você não tem opção de deixar o resto da lista para trás, sem executar. Você é obrigado a ir lá e verificar construir essa coisa que está na posição do lado de cá, que é a parte recursiva, que é... Então, eu estou obrigando ele a falar, ó, não tem a opção de você fazer uma lista que é A, nada. Ou o funk, deixar lá parado. Sempre que você construir alguma coisa com esse cons, você é obrigado a imediatamente ir lá e construir o que está do lado direito aqui. É isso que esse cara está fazendo, é uma anotação de strictness, né? É falando que essa parte aqui, ou esse argumento, ele é estrito e não lazy, tá? O compilador, o interpretador é obrigado a ir lá na hora e construir ele, tá? O que isso quer dizer na prática? Olha essa lista aqui. Olha essa lista aqui. X, vou fazer aquela mesma coisa lá. From list e 1 a 10. E eu vou fazer Y, from list linha, tá? Que é esse tipo estrito.
a mesma coisa. Pegar, entre aspas, a mesma coisa, tá? Se eu chegar aqui e fazer o sprint X, tem uma coisa não executada lá. Se fizer o sprint Y, tem uma coisa não executada lá, tá? Porque a minha função é lazy, o from list, tá? Se eu perguntar quanto que é a cabeça do X, eu vou lá e falo, é 1, X. E ele, repare, ó, no dado X, que é o lazy, né, que é o preguiçoso, a minha estrutura preguiçosa, ele, para fazer a cabeça, ele só precisou ver o primeiro construtor, pegar aquele 1 dali de dentro e não precisa prosseguir, tá? A minha myHead linha é definida exatamente igual a outra, tá? Ó, exatamente a mesma definição. Se eu olhar aqui em cima, olhar aqui embaixo, é igualzinho, tá? Só mudou a estrutura, a assinaturazinha, a flagzinha lá na estrutura. O que acontece se eu pedir myHead do Y? Ele vai lá e constrói o 1 também, tá? Só que no meio do caminho, o que ele fez? Ele é obrigado, na hora que ele chegou aqui e falou, beleza, ó, eu vou ter que ir lá ver o primeiro construtor para extrair esse 1. Só que eu disse para ele que ele não tem opção de fazer esse atrás, ó, de deixar o resto para trás. Ele só precisa do 1. Antes ele tinha a opção de deixar o restante sem executar. Essa exclamação fala para ele agora. Você não tem a opção de deixar isso para trás. Você precisa investigar e executar o que tem do lado de cá, que é o que ele foi forçado a fazer. Então ele só precisava vir até aqui, mas eu obriguei ele a fazer o restante da lista, que é isso aqui, tá? Aí ele foi lá e fez. Então tá bom, essa restante da lista é com os dois e tem outra lista, que repare que também tem a assinatura, o bang aqui, né? A exclamação. Então, vou olhar o que tem aí para trás. Beleza. Então aqui para trás tem com os 3 e eu preciso olhar o que tem do lado de cá. Com os 4, o que tem do lado de cá. Com os 5, para lá, até eu terminar, tá? Se fosse uma lista infinita, ele ia travar aí, tentando fazer essa computação infinita, certo? Repare que é um comportamento muito diferente, tá? Muito diferente. Com esse bang aqui, que a gente chama, o pessoal em inglês chama de bang, né? Com essa exclamação aqui nas minhas assinaturas dos tipos, repare que são em posições específicas, tá? É onde eu quero que ele seja estrito. Eu cancelo esse lazy, eu desligo essa história de lazy e falo, não, agora você não tem opção não, você vai fazer tudo, tá? É uma forma de controlar isso. Bastante comum, quando vocês estiverem olhando em bibliotecas por aí, se vocês forem olhar o código-fonte, bastante comum ter esse tipo de anotação, pode ser que vocês fiquem meio perdidos aqui na coisa, tá? Por isso que eu estou explicando. Mas vamos lá, porque o folder, aquelas funções fold, tá? Elas acabam sendo prejudicadas ou beneficiadas por esse comportamento também, tá? Vou voltar aqui para o meu quadro. Olha como a gente definiu o folder, o fold R, né? A gente definiu ele assim, lá atrás, na aula também. Folder F, uma função F, um valor Z, lista vazia, é o valor Z de 0, né? E o folder, eu nem sei se esse Z, eu vou melhorar aqui, porque o meu Z tende a ser confundido com 3, né? Vou chamar isso aqui de K. Kzinho. Esse aqui é um Kzinho. Folder F, Kzinho da lista vai ser X, F, do lado direito, folder F, K, XS. Tá? Foi assim que a gente definiu o folder lá atrás. E aí, se eu usar o folder para definir uma função fatorial, vou chamar aqui de fact, tá? Fatorial de n, eu posso definir ele desse jeito, ó, folder da multiplicação, o valor base é 1, da lista que vai de 1 até n. N é o número que eu estou recebendo, tá? Se eu chegar aqui no meu interpretador, fact n é igual a folder vezes 1, lista de 1 até n, tá? Fatorial de 3 é 6, fatorial de 4 é 24, fatorial de 5 é 20, fatorial de um número, sei lá, não quero exagerar no número meu, sei lá, de 100
1000 ainda tá rápido. Fatorial desse número aí tá rápido ainda. Vai travar meu Emacs. Deixa eu fazer aqui de fora do Emacs. Para ele evitar travar. Fact n é igual a folder multiplicação for 1 até n fact 10.000. Quero um caso mais lento. Fact 100.000. 100.000 acho que vai ser muito. 50.000. Reparem como é lenta essa coisa, tá? A gente vai melhorar isso aqui já já. Deixa ele rolando aí, tá? Por que isso é lento? Não só lento, como gasta muita memória. Vou mostrar para vocês o uso de memória, tá? Deixa eu abrir aqui essa coisa para vocês verem o que está acontecendo. Por exemplo, se eu tentar executar aqui, fatorial de 3, ele vai, no primeiro step, fazer folder, multiplicação, 1, lista, 1, 2, 3. Beleza. Aí ele vai reduzir isso. O primeiro passo vai virar 1 vezes folder da coisa toda ali, né? Folder, multiplicação, 1, e aí a lista que tem 2, 3. Depois, segundo passo, 1 vezes 2 vezes folder, multiplicação, 1, 3, 3. E aí isso aqui depois vai reduzir para 1 vezes 2 vezes 3 vezes folder, multiplicação, 1, lista vazia. 1, 2, 3. E aí depois isso aqui vai reduzir para 1 vezes 2 vezes 3 vezes folder de alguma coisa com a lista vazia. É aquele argumento 1 lá. Tá? Aí depois isso aqui vai reduzir para 1 vezes 2 vezes 3. E aí isso aqui vai reduzir para 1 vezes 2 vezes 3 é 6. Isso aqui vai reduzir para 6. Repare o que está acontecendo, tá? Com esse folder aqui. Ele tem uma tendência de... A gente vai fazendo a computação e ele vai aumentando o tamanho das minhas expressões. Tá? Acumulando um monte de coisa por fazer, né? Ó. Vai acumulando um monte de coisa por fazer. Até que chega um momento que entra no caso base, tá? Que é o que aconteceu nesse momento aqui. E aí ele começa a ir reduzindo o tamanho das expressões. Tá? Então, é bem comum você vê, inclusive, um diagrama assim, meio que a computação vai crescendo, produzindo um monte de computações intermediárias, que tem que ser guardadas, armazenadas lá de alguma forma, e depois ele vai reduzindo e vai consumindo isso. Tá? Vai consumindo isso. Como é que eu posso mostrar para vocês o que está acontecendo? Fatorial, folder. Definir esse cara aqui. Eu estou definindo na mão para não ter nenhuma otimização externa aí, tá? Então eu defini o meu folder do jeitinho que eu mostrei para vocês, fatorial desse jeito aí, e fiz uma função que calcula o fatorial de 50.000, tá? E o que eu quero mostrar com isso? Cadê meu interpretador? Vamos compilar isso aqui, stack, ghc, menos, fatorial folder.hs, tá? E aí eu quero passar para ele duas opções, tá? Menos prof, que é para ele construir o profiler no meu programa, tá? O compilador embute um profiler lá no meu programa. E eu vou passar essa opção aqui, menos prof auto. Aí precisa ler lá o manual do GHC, tá? Para ver o que significa isso, mas é para falar para ele, olha, faz isso aí de forma automatizada, eu não quero ficar entrando em muitos detalhes não, confia no que você vai fazer, tá? Então, compilei, e aí vou executar o meu programa com o profiler, tá? Para eu poder ver o que está acontecendo. Então, do meu programa, essas opções aqui, ó, tá? Menos P mais RTS
significa eu quero passar opções para o Runtime System, que é um pedacinho de programa que o compilador construiu. E o "-p" para falar para ele, roda o profiler, tá? Então, eu vou executar. Repara que demora um tempinho aí, porque eu escolhi um número de propósito, tá? Que demora um pouco para executar. Acho que eu até escolhi uma coisa grande demais para aula ao vivo. Mas que ele vai produzir. Escolhi um número grande demais mesmo. Acho que isso aqui demora 47 segundos, salvo engano da minha parte, da minha máquina. Vamos lá. Bora, filho. Uma coisa que eu devia estar mostrando para vocês. Enquanto ele calcula aí. Vocês estão vendo a tela inteira, né? Dá uma olhada na quantidade de memória que essa coisa está usando. 200 MB, tá? Tá lá calculando. E ele está usando aqui, ó, 200 MB da minha memória RAM, tá? Enquanto ele faz essa conta aí dele gigante, né? Que é esse fatorial... Pô, esse fatorial tá... Acho que eu exagerei na conta aqui. Já era para ter terminado. Espero que não tenha travado. Isso é quem sabe faz ao vivo, né? Eu vou parar ele aqui, porque o que eu quero mostrar para vocês já está aqui, tá? Quando ele terminar de rodar, o que ele vai produzir? Ele vai produzir um arquivo aqui, ó, que é um .prof, tá? É o arquivo de profiling, né? Vamos abrir ele. foldr.prof, tá? Ele produziu esse arquivo aqui. E aí, o que tem aqui de informação, tá? Tem a informação de quanto tempo demorou a execução do programa. 19 de abril é hoje. Esse aqui ele fez até o pedaço que ele não chegou a terminar. Mas vamos lá. Isso aqui é quanto tempo o meu programa ficou rodando, sem contar o tempo de profiling, tá? Que faz demorar mais tempo. Qual o total de memória que foi alocado, tá? E muita atenção, porque eu vou mostrar isso aqui para vocês. Não é o total de memória que está sempre alocada. Isso aqui ele foi pedindo memória para o meu sistema operacional, tá? Se ele liberou memória e pediu mais, vai só somando aqui, vai só acumulando, tá? Por isso que eu vou mostrar para vocês aqui uma outra versão que usa bem pouquinha memória, tá? Mas vai marcar aqui que usou um montão de memória, porque ele vai pedindo um monte de memória, mas ele vai liberando memória também no sistema operacional, tá? Aqui ele fala para você, tá bom, desse tempo e dessa quantidade de memória toda que você usou, quais foram as funções, né, que mais utilizaram memória e tempo, tá? E ele destrincha aqui para você onde é que mais gastou tempo. Mais gastou tempo foi nessa função myFolder, que é aquela coisa recursiva, tá? Olha lá, myFolder, ele está lá abrindo essa recursão gigante aqui, tá? Fez isso aí 50 mil vezes, ok? E o que ele estava fazendo depois é meio que ir voltando, ok? E ele gastou esse tempão todo fazendo isso. Vocês viram lá que ele gastou desses 180 mega aqui que ele está falando, estava lá alocado 200 mega de memória enquanto ele estava executando, tá? Porra, esse negócio aqui tem super cara de que dá para melhorar, tá? Então vamos melhorar isso aqui. Olha só uma observação do folder, tá? Olha esse pedacinho de computação aqui. Tá guardado aqui no meio, tá? 1 vezes 2, eu já sei que, nesse caso particular aqui, que a multiplicação, ela é distributiva aí nos parênteses. Na hora que eu olhei ali 1 vezes 2, eu podia já, nesse momento aqui, ter falado, isso aqui é 2. Concluído que isso aqui é 2. E aí, em vez de ter 1 vezes 2 aqui, ó, só teria 2 vezes alguma coisa. E aí eu teria visto que 2 vezes alguma coisa, isso aqui é 6, tá? Já carrega 6 aqui. E aí, na hora de reduzir esse monte de coisa, eu não teria isso aqui tudo para reduzir, porque eu já fui fazendo as multiplicações aqui no caminho intermediário. Repare que isso aqui começa a me dar uma indicação de, cara, será que tem como eu mexer em alguma coisa para tentar fazer isso aí, aproveitar já ir fazendo essas computações intermediárias, tá? Beleza. Uma primeira tentativa é trocar o fold R pelo fold L. Tá? Cuja definição fold L, F
K, lista vazia igual a K, e o fold L, F, K de uma lista que tem x, xs vai ser let, chamar de K', vai ser K, F, X, usa a minha função F, no meu caso lá vai ser a multiplicação, para calcular esse pedacinho intermediário aí, K vezes X, vezes o primeiro elemento lá da lista, tá? E aproveita isso para fazer a chamada recursiva. Fold L, F, K', XS. Olha o que eu estou tentando fazer, tá? Do lado de cá, na hora que eu definir a coisa recursiva, tem muita coisa acontecendo, tá? Na hora que eu faço, ó, fold, a chamada recursiva aqui, fold R, tá? O F e o K ficaram inalterados. O F e o K ficaram inalterados. Eu só faço alterar a lista, fazer um pedacinho menor da lista na chamada recursiva. E eu vou acumulando esse pedaço aqui, ó, para quando eu voltar do fold R, da chamada fold R, da chamada recursiva, quando eu volto disso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para completar a minha computação. Tá? Foi isso que eu fiz. O que eu estou tentando fazer aqui? Essa que é a chamada recursiva. Fold L alguma coisa. Repare que, tecnicamente, eu não preciso voltar. Quando eu terminar de executar aqui a chamada recursiva, que eu marquei em vermelho, eu não preciso voltar para completar mais nada. Quando eu terminar esse fold L, F, K', XS, a computação acabou, esse pedaço aí da computação. Então, eu estou, primeiro, tentando evitar de ter que ficar voltando. Tá? Entrar na recursão e ter que voltar depois, desfazendo alguma coisa, né? Segundo, tá? Para eu poder fazer isso, o que eu fiz? Eu não só reduzi o tamanho da lista, como eu atualizei esse K', tá? Esse K aqui, usando ele como se fosse um acumulador, tá? Um acumulador da computação intermediária. Tudo bem? Isso aqui não dá certo ainda. Deixa eu abrir aqui um pedacinho da computação para mostrar por que não dá certo, tá? Fact 3, a mesma coisa, só que definido com fold L, né? Isso aqui vai virar, tá? Fold L, multiplicação de 1, lista 1, 2, 3. Aí na primeira chamada vai ficar o fold L, multiplicação de 1 vezes 1, 1 que veio daqui, vezes 1 que veio daqui, lista 2, 3. E aí, lembra, a ordem de execução é de fora para dentro, tá? De fora para dentro. Então, o que ele vai executar aqui agora é o fold L de novo. Então, ele vai olhar, beleza, vamos reduzir esse fold L, vezes, vou pegar tudo que tem aqui, 1 vezes 1, e vou multiplicar por esse cara que está aqui, ó, 2. E a lista eu consumi. Opa. E aí eu consumi a lista. Então, repare o que está acontecendo tá? Eu não preciso ficar voltando lá depois do fold L, que o fold L está na cauda já aqui da recursão, mas eu estou ainda estou acumulando uma função zona bem grandona para fazer aqui, tá? Eu não estou aproveitando esse fato de que, cara, eu já podia ir calculando essas funções intermediárias aqui, tá? Como é que a gente faz para consertar isso? Entre aspas, né? Vou fazer uma outra definição, tá? Do fold L. Vou mudar aqui meu fold L. Vou escrever de azul. Horas let K' igual a K, F, X, in. E aí aqui eu quero forçar, o que está acontecendo na hora que eu uso esse K' aqui, ele não está sendo executado o K', e aí eu estou passando o valor pronto. Não, eu estou prometendo uma computação, estou acumulando aquelas computações intermediárias, né? A coisa é lazy. Vou forçar a execução do K', tá? Para isso eu faço, uso aquela função sec, né? Sec, K', e aí eu faço a chamada recursiva do lado de cá. Fold L, F, K', XS.
A única diferença que eu vou fazer aqui é forçar a execução do cara. Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá falando que o meu Teams aqui tá dando pau. Então, você tava falando, só que aí do nada cortou pra você falando alô. Então, eu acho que deu um pau mesmo. Onde é que parou? Recomeça essa última parte aí. Pra mim parou no sec lá. É, Naquela pois parte é. do sec. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó. Isso é Por do que que nada. tá acumulando... Vamos lá. Por que que tá acumulando aqui essa computação grandona, tá? Porque a execução é sempre de fora para dentro, é a história do laser, tá? Então ele sempre vai ficar tentando desenrolar o fold L, fold L, fold L, e aqui no meio aqui, ó, vai acumulando essa coisa grande, tá? Só que aqui eu não preciso acumular essa coisa grandona aqui. Eu posso vir aqui e falar para ele, cara, eu já sei como executar, eu já tenho informação para reduzir essa coisa que está intermediária. Então usei o sec k', que é essa parte aqui intermediária, para forçar que o k' seja reduzido aqui, tá? Ele calcule a multiplicação aqui dentro, tá? E aí, em vez de seguir nesse caminho, 1 vezes 1, aqui em vez de ter 1 vezes 1, vai ter só 1. Em vez de ter 1 vezes 1 vezes 2, aqui vai guardar só 2. Tá? No próximo passo, em vez de guardar 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3, vai guardar 6. Então, vai guardar o resultado calculado. Tá? Vamos ver onde é que isso melhora a coisa. Cadê? Ó, essa é a função fatorial que eu mostrei para vocês agora há pouco. Fatorial com fold L estrito é esse aqui. Tá? Opa. Fiz exatamente aquela mudança que eu mostrei para vocês ali. Simplesmente isso, tá? Vou calcular aqui, ó, o fatorial de 500 mil. Vocês viram o tempo que o tempão que estava lá no meu terminal, tá? Para rodar esse negócio, né? Quem sabe faz ao vivo, espero que seja mais rápido que agora, dessa vez. FL estrito, vou compilar a mesma coisa, tá? E vou rodar aqui Vou rodar o programa novo, tá? Cara, por que tá demorando tanto, velho? Eu deixei preparado isso aqui para ter um tempo razoável de execução. Enquanto ele vai rodando aí, uma coisa que eu queria mostrar é... Opa, tem algum problema aí. Tá com problema, porque não era para estar dando esses 200 MB aqui, não. E tá demorando demais. Deixa eu compilar sem o profiler aqui. Eu acho que o profiler está comendo toda a minha memória. Porque repara lá, ele está fazendo a conta e olha o tantinho de memória que ele está ocupando. Ó, 13 MB de memória só, tá? Tá até acumulando aqui uns 40 e pouco. Deixa eu rodar um... Deixa eu rodar o outro enquanto isso. Aí. Pode ser que seja isso mesmo, né? Do Hum? profile. Tipo, o profile executando pode estar fazendo isso, né? Demorar mais, não sei. Mas agora eu tirei o profiler. É porque realmente eu acho que eu exagerei nesse número aqui. Deixa eu... É muito grande. Esse aqui é o Fold R. Então, 50 mil, né? É porque 50 mil é muito pouco. Ele terminou lá. 100 Vamos mil, compilar então. tudo de novo. Oi? 100 mil, sei lá, no lugar dos 50. Aqui vai ficar razoavelmente bom, eu acho. Acho que vai dar para enxergar. Fold L, Fold R. Vou fazer os dois aqui, tá? Time, ponto bar, fatorial, fold L. A função estrita, essa função que tentar aproveitar a coisa. Demorou 1 segundo e pouco aqui, nessa passada, né? Fold R. É porque aí fica muito rápido. Mas repare, demorou um pouquinho mais. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa entrada aqui. Aqui tá 50 mil. Vou fazer, sei lá, 70 mil deve melhorar já o tamanho disso. Para ficar mais visível o tempo.
fatorial da função estrita. Você vê lá, ó, demorou 1 segundo e pouco, ainda está bem rápido, né? E o fatorial da função sem ser estrita. Teoricamente é para ser mais lento, ó, quase o dobro do tempo, né? Não deu para ver aqui o tanto de memória, mas depois eu mando lá o perfil do Profiler, tá? Ah, tem como melhorar isso aqui sim. 100 mil aqui deve ficar bom, de bom tamanho para mostrar essa coisa aqui no Profiler. Eu não sei porque que o Profiler está demorando tanto aqui na minha máquina. Fatorial lá com Profiling. Fatorial R com o Profiler. Ponto barra fatorial estrito aqui menos, mais RTS menos P. Foi. E o fold, repare lá que gastou 8 MB de memória, né? Foi o que o sistema pegou, tá? E o fold R, vamos ver o que ele vai aprontar. 30 e tantos MB de memória foi o que ele usou lá, o que ele está usando, tá? E o mais interessante, que é na hora de olhar o profiling, a primeira função aqui, read, sim. Tá, a função sem otimização, tá dizendo aqui que demorou 1,72 segundos. Repare que ele foi pedindo essa memória, mas ele foi acumulando lá, tá? Ele falou para mim. E o resultado do profile da função otimizada, tá? Olha lá, 1,70 segundos, 1,29 segundos. Não é um benchmarking isso aqui, mas dá uma indicação de que está melhor, tá? Repare que aqui, ó, no memória alocada, tá falando 12 MB, aqui tá falando 11 MB e um bocadão, tá? Agora, esse total aqui, ele foi desalocando no meio do caminho, tá? Deu para ver aqui na hora no monitor de atividade aqui o tanto de memória que não dá um pico muito grande de memória, tá? Por isso que eu queria um número um pouco maior para rodar isso aqui, para poder ficar mais visível essa questão da memória aqui. Mas o profile, o que ele dá essas informações para mim, tá? Onde que eu estou gastando mais tempo, tá? Onde que eu estou gastando mais tempo, quantas vezes eu chamei cada função, quantas vezes foi executada, no final dos contos, cada função, e quem está gastando mais memória, tá? É o que está acontecendo aqui nessas duas colunas, tá? O que eu vou botar? Eu vou botar um complemento lá para vocês depois, mostrar uma ideia de recursão, tipo, como é que aproveita melhor essa história de recursão de cauda para reduzir a quantidade de trabalho que tem que ser feita, tá? Vou fazer a função Fibonacci, né? Tá? Que ela é bem mais custosa nessa coisa de trabalho repetido, inclusive, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para dar uma otimizada nisso, no nível do código, assim, sem precisar ficar pedindo para o compilador otimizar nada, ok? Alguma dúvida? Tá bem aí, ó? Não, acho tudo certo. Tipo, dar uma olhada nos negócios de novo depois. A gente vai ter acesso a esses arquivos que vem usando? Não botei lá para vocês ainda não, né? É porque o Teams ele não notifica, eu esqueço de ver também. Deixa eu ver. Pode ser que eu tenha esquecido isso aqui no final de semana, pode ser que eu tenha esquecido de colocar lá. Não tá, não. Me avisa nas não tá, mensagens aí. Então daqui a pouquinho eu boto lá para vocês também esses exemplos aqui.